Bom, boa noite a todos. É uma temeridade falar de economia, uma pretensão querer falar de economia depois do Otávio. Então eu vou encaminhar para a política. Vou dar por entendido e assimilado o que ele falou e parto daqui para um outro ponto que é esse que vocês estão vendo aqui, se é possível fazer as reformas do Brasil. E o ponto central que eu queria colocar é o seguinte, o Brasil, além das várias coisas que só o Brasil faz, que o Otávio comentou, nós temos uma capacidade de nos metermos em problemas. De tempos em tempos, o Brasil constrói uma crise política e econômica simultânea, crises políticas e econômicas simultâneas, e que exigem uma tarefa enorme para se resolver. Um conjunto enorme de medidas de curto, de médio prazo para resolver. E nós, infelizmente, estamos de novo num desses problemas. Vocês viram ali o final do comentário do Otávio, a quantidade de coisa que tem para fazer, né, de curto, de médio e de longo prazo. E nós nos metemos nisso outra vez. E para mostrar como o Brasil ele é capaz de fazer as coisas, depois desfazer, depois ter que fazer de novo, eu fui buscar não uma época muito longa, mas uma época até bem recente, que é a do Brasil pós-real. O Brasil pós-real. Porque quando nós chegamos no real, vocês aqui, todo mundo mais novo, não vai se lembrar, mas entre 86, que foi o ano do cruzado, e até 94, que foi finalmente que placou o real, nós tivemos 6 moedas. 6 padrões monetários, quer dizer, é uma coisa bárbara. Né? Saiu do cruzeiro para o cruzado, depois cruzado novo, depois voltou para o cruzeiro, depois foi o cruzeiro real, né? E no meio disso tudo tirando o zero das moedas, né? Era 100 mil reais, virava 100, depois não sei o quê. E é um país desajustado de uma maneira extraordinária. O Brasil que tinha baixo crescimento, inflação alta, indexada, e pior de tudo, a sensação de que estava bom. Que era tudo mesmo. Quer dizer, o Brasil se dizia, não tem problema a inflação do Brasil. Não, o Brasil é um país, o mundo inteiro acabou com a inflação, e o Brasil tá, porque é assim mesmo, a gente convive muito bem com a inflação, não tem problema nenhum. Bom, país fechado e tal, bom, e aí fomos caminhando com a década perdida, né? Nos anos até 70 houve algum crescimento, depois o Brasil teve uma recessão longa com inflação, então foram momentos, décadas perdidas. Aí, em 94, encaixa o real. E depois do real, vocês veem a quantidade de coisas, as reformas que foram feitas a partir e depois do real, a partir do governo Fernando Henrique. E que foram tocadas, quer dizer, porque o plano real não era só a introdução de uma nova moeda, e tem essas mudanças. Reparem a quantidade de coisas que nós conseguimos fazer, que a política brasileira conseguiu fazer e conseguiu implementar nesse período. Ali, no caso, nós tivemos o regime de metas de inflação, a introdução do regime de metas de inflação, tivemos a aprovação das leis de responsabilidade fiscal, que estabeleceram regras para o gasto público. Simplesmente não tinha regra. Não tinha regra disciplinando como é que você faz o orçamento, como é que gasta, quanto que pode gastar em pessoal, quanto que pode gastar com juros. Enfim, havia total desregulação para o orçamento, e aí, evidentemente, o que acontece? O gasto aumenta. Então, introduziu-se a regra de responsabilidade fiscal, ali nos 98, 2000, um conjunto de leis que foram aprovadas, o câmbio flutuante, que foi introduzido em 99, e nós tivemos a grande negociação da dívida dos estados e municípios. Eu vou falando, vocês vão notando que são agendas do momento. Né? São coisas que foram feitas, mas que foram feitas de uma maneira muito bem feita e rigorosa, como, por exemplo, a negociação da dívida dos estados e municípios, que foi no final dos anos 90. Todos os estados e grandes municípios estavam quebrados. Não é força de expressão, todos estavam quebrados.
quebrados, gastando mais do que recebiam, com dívidas impagáveis, os governos estaduais tinham as suas obrigações reajustáveis, né? São Paulo tinha as obrigações reajustáveis do Tesouro Paulista, popularmente conhecido como paulistinhas. Depois tinha as carioquinhas, que era o título da dívida do governo estadual, que valia o quê? Valia nada. Valia nada. E que os governos ficavam empurrando para os seus próprios bancos. Então quebrava o governo, quebrava o banco. O governo estadual estava quebrado, São Paulo, e o Banespa estava quebrado também. E aí foi feita toda uma negociação, o governo federal comprou a dívida dos estados e municípios, entregou o título. Os estados e municípios ficaram obrigados a pagar uma prestação mensal para o governo federal, o que obrigou os estados e municípios a fazerem superávit primário todos os meses, porque tinham que pagar a conta para o governo federal. E isso fez disciplina, obrigou os estados a ter a disciplina, e a situação foi melhorando ao longo do tempo, junto com as privatizações de várias companhias estaduais. Houve os programas sociais diversos que foram introduzidos. Depois nós tivemos ainda, né, a reforma administrativa. Foi feita uma primeira reforma administrativa, a introdução das agências reguladoras, cujo objetivo era simplesmente o seguinte: o governo, o ministério, basicamente os ministérios, eles são ocupados politicamente. E aí se diz, bom, são ocupados politicamente e tem certos setores que a gente precisa de uma regulação técnica. Por exemplo, petróleo. Então, qual é a saída? Inclusive, saída moderna para a ocasião é criar as agências reguladoras, agência de petróleo, agência de saúde, agência do setor elétrico e tal. E qual é o objetivo? Qual era a ideia? São órgãos técnicos, formados por técnicos do setor, nomeados com critérios objetivos, com mandatos, e que aí seriam independentes e autônomos em relação ao jogo político do dia a dia. Foram criadas essas agências reguladoras ao longo dos anos aí de 96 até o final do ano 2000. Foi feito o PROER, que foi o saneamento do sistema financeiro, e foi feito de uma maneira extraordinária. Foram resgatadas a Caixa e o Banco do Brasil. Só o Banco do Brasil precisou de uma capitalização de 9 bilhões de reais em dinheiro da época, e outros falavam, estão quebrados. Estão quebrados o Banco do Brasil e Caixa, introduzido um sistema moderno, mais profissional de administração e gestão. Privatizações em massa de todo o setor, mineração, siderurgia, transporte, energia elétrica, telecomunicações, bancos estaduais, e privatizações feitas no meio de uma tremenda confusão política. Toda vez que tinha um leilão na Bovespa, tinha a pancadaria, a polícia na rua, queima de pneu queimado, mais uma brigalhada. Aí foram passando as privatizações. As agências, aí teve a introdução do Simples, quebra do monopólio de petróleo da Petrobras. Olha só que mudança. Quer dizer, a lei brasileira, a Constituição, dizia que o petróleo existente no Brasil era de propriedade da Petrobras. Quer dizer, uma companhia. Bom, mudou-se a lei, uma mudança constitucional, estabelecendo o que é o razoável, que o petróleo é de propriedade da União, de uma empresa. E a União pode fazer leilões para que as companhias interessadas se apresentem para explorar o petróleo e tal. E foi isso que nos levou ao pré-sal. Essa abertura do mercado de petróleo fez com que viessem novos investimentos no setor, investimentos estrangeiros, investimentos locais, formou-se uma indústria de exploração de petróleo e que avançou ao ponto de nos trazer a descoberta do pré-sal, que foi uma obra da Petrobras junto com diversos sócios, tanto que os primeiros campos do pré-sal são de propriedade da Petrobras e de companhias associadas. Nós fizemos uma primeira reforma da Previdência, ao fator previdenciário, e você sabe que o fator previdenciário, que é aquela conta que atrasa a aposentadoria, ela foi introduzida, e olha só, sabe por quê? Porque a idade mínima de aposentadoria não passou no Congresso. E não passou por um voto. Precisava de uma maioria qualificada e faltou um voto. E o voto de um deputado da época que disse que tinha votado errado. Era um aliado do governo, o Candir, que disse que apertou o botão errado, aí pediu, né, foi lá, pediu para reconsiderar, falou, eu errei o voto, quero mudar o meu voto. Aí deu uma confusão danada no Congresso, porque pode, não pode, porque como
Hoje, também, na ocasião, havia todo um movimento de protesto contra a reforma da Previdência, que é parte lá das verdades desagradáveis, mas a reforma teve 300 e tantos votos, quase para fazer 2/3 dos votos, faltou o famigerado voto do Candir. Para substituir a idade mínima é que se inventou esse fator previdenciário. Foi introduzida a ideia da suspensão temporária do contrato de trabalho e o mercado de energia, e aí o mais extraordinário é que troca o governo, entra o Lula com seu discurso de mudar tudo que está aí, e o Lula, no primeiro mandato do Lula, fez uma série de reformas que se chamam reformas microeconômicas, que mudaram positivamente o ambiente econômico. Foi uma surpresa extraordinária, porque o Lula montou um ministério extremamente conservador, ortodoxo, dirigido pelo Antônio Palocci, que agora está em cana, lá em Curitiba. Mas foi um excelente ministro da Fazenda. Foi um excelente ministro da Fazenda. Percebeu a situação que estava, quando ficou claro que o Lula ia ganhar a eleição, na véspera da eleição do Lula, que foi no dia 2 de outubro de 2002, foi no domingo, na véspera, dia 30 de setembro, o dólar foi a 4, lá em 2002. O dólar foi a 4 lá em 2002, e uma fuga de capitais, taxas de juros subindo, o Banco Central, o Tesouro Brasileiro não conseguia colocar um papel na praça, que é o medo do Lula. Bom, o Palocci percebeu, outras pessoas perceberam, o Lula ficou apavorado, quer dizer, ele fez essa mudança não por virtude, mas por medo. Né? E aí o que fez? Montou o Ministério da Economia, o Ministério da Fazenda conservador. Meirelles, o atual ministro, era o presidente do Banco Central, que tinha sido eleito pelo PSDB, deputado federal, deixou o mandato para ser presidente do Banco Central do PT. E fez o quê? Uma gestão conservadora, uma gestão clássica, né? E foi muito gozado, porque antes, no último ano do governo Fernando Henrique, ele havia colocado como presidente do Banco Central o Armínio Fraga, que tinha sido, e que veio para o Brasil, depois de trabalhar no fundo Soros, fundo de investimento do Soros. Bom, aí o que o PT dizia? Porra, trouxeram a galinha, ou trouxeram a raposa para tomar conta do galinheiro, que era um financista, um homem que trabalhava num banco internacional para ser presidente do Banco Central do Brasil. Bom, passa-se o tempo, e o Lula traz para presidente do Banco Central dele o Meirelles, que tinha sido presidente do Banco de Boston, presidente mundial do Banco de Boston. Quer dizer, trouxe o chefe das raposas para ser o presidente. Para vocês terem uma ideia da mudança que houve, da virada que foi nessa ocasião. E o Lula o Palocci montou um ministério com economistas, como eu dizia, de competência e tal, e fizeram essas reformas todas aí. A conta corrente, o crédito consignado, as mudanças no sistema imobiliário, na regulamentação do sistema imobiliário, que permitiram a volta do crédito imobiliário, um começo de reforma da Previdência Pública, as parcerias público-privadas, a nova lei de falências, a portabilidade do crédito, super simples, e a nova lei das SA, que é de 2007. Então, foram feitas reformas importantes e, sobretudo, com uma mudança de governo. Quer dizer, saiu a era Fernando Henrique, entrou a era Lula, e assim mesmo as mudanças continuaram, e as regras que o presidente Fernando Henrique havia introduzido de responsabilidade fiscal, de equilíbrio da economia, tudo isso foi mantido. Aí o que acontece? Acontece que você passa o primeiro ano, o Lula se reelege, a situação vai mudando, sente-se mais seguro, e aí o que ele falou? Agora nós vamos fazer do nosso jeito. Agora é do nosso jeito. Aí Palocci perde a sua influência no governo, quem assume a liderança do governo é a então ministra Dilma, e que passa então a introduzir a nova matriz econômica. Eu queria um pouquinho de água, se alguém pudesse. Começa a introduzir a nova matriz econômica. E o que foi a nova matriz econômica? Foi desmontar tudo aquilo que havia sido feito. Não é? Por exemplo,
Por que a Presidente caiu? Por ela ter desrespeitado as regras da estabilidade fiscal. Quer dizer, gastou o que não estava previsto no orçamento, o que não podia. Que havia sido montado com grande esforço em 98. Quer dizer, foi estabelecida a regra da responsabilidade fiscal, que ela desmontou a regra da responsabilidade fiscal. Aumentou o gasto público de maneira irresponsável, aumentou o crédito de maneira irresponsável, estimulou os estados a gastarem mais, quer dizer, através de ordens, decretos do Ministério da Fazenda, foi permitindo que os estados aumentassem os seus gastos além dos limites da regra de responsabilidade fiscal, empurrou os bancos públicos de novo para novos e arriscados financiamentos, empurrou o BNDES para financiar empresas em circunstâncias duvidosas, irregulares. O BNDES emprestou dinheiro para o Arque Batista, prestou dinheiro para todas as empresas que estão entrutadas na Lava Jato, estão enroladas na Lava Jato. Então é um dinheiro que, primeiro, é caro para o governo, é um dinheiro que provavelmente não vai voltar. Mas vocês reparam que pela agenda que foi feita e pela agenda que tem hoje, vocês podem ver, obrigado. Vocês podem ver que nós simplesmente, a partir do segundo governo Lula e de todo o mandato da presidente Dilma, o que foi feito foi desmontar rigorosamente tudo que havia sido feito. Quer dizer, foi um trabalho meticuloso de criar uma crise que não existia. O presidente Lula e a presidente Dilma viviam dizendo que o Brasil estava sendo vítima de uma crise internacional. Uma mentira, porque se fosse verdade, tinha que estar todo mundo em recessão. Tinha que estar todo mundo em recessão. Brasil, Argentina, Peru, Colômbia, os países parecidos tinham que estar em recessão. E não está ninguém em recessão. Só o Brasil e a Venezuela, né, que aí não... É outra história. Mas só o Brasil que está em recessão. E com a circunstância, né, Otávio, que nós conseguimos aqui um negócio que merece o prêmio Nobel às avessas. Você conseguiu ter recessão com inflação alta. Quer dizer, disparou a inflação no meio da recessão. Quer dizer, como é que eles conseguiram isso? E foi o governo que conseguiu. Por exemplo, com a alteração do preço da energia, intervenção no mercado de energia, né, que é quando a presidente mandou baixar o preço da energia, no momento que o custo da energia estava em alta. E eu me lembro bem que a gente estava lá na TV, e aí anunciou naquele dia, a gente tinha que comentar. Na hora eu falei, esse troço está errado. Porque ela anunciou que o preço da energia elétrica ia cair 12,8%. Aí você olha o Brasil, um país como esse, como é que vai achar que vai cair o preço 12,8%? Recomendação, toda vez que os economistas vierem para você e disserem, vai acontecer uma coisa que vai ser 14,97%, esquece, está errado. É chute. É chute, não pode ser. Então, a previsão que dava para a queda do preço, você olhava, não tinha a menor possibilidade, olhava os números, não tinha a menor possibilidade de acontecer aquilo. E bom, e o que aconteceu? Eles reduziram o preço e depois tiveram que fazer um tarifaço de 60%, 70%. Quer dizer, foi um desmonte rigoroso de tudo que tinha sido construído com base na ideia de que você teria uma nova matriz econômica. O que é essa nova matriz? Aumento do gasto público e o Estado determina onde o setor privado vai trabalhar. Aí vocês vão, como é que foi possível isso? Foi possível porque teve um determinado momento que o Brasil usufruiu do grande crescimento da economia mundial, puxada pelo ciclo das commodities. Para vocês terem uma ideia, a exportação brasileira, quando nós entramos no ano 2000, o Brasil exportava 60 bilhões de dólares por ano. Passado um certo tempo, 2008, o Brasil chegou a exportar 240 bilhões de dólares. Quer dizer, saiu de 60 para 240 bilhões de dólares no crescimento, no ambiente das commodities. Isso quer dizer, todo o mundo produtor de commodities cresceu, o mundo inteiro. Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, os países asiáticos, todo mundo que tinha comida e commodities para vender se deu muito bem. E o problema é como é que você usa essa riqueza que veio. Esse que foi o problema. Como é que a gente usa essa riqueza que veio? E nós torramos tudo. Torramos em crédito, torramos em obras desnecessárias, torramos na Petrobras.
Como é que a Petrobras conseguiu ficar com uma dúvida de cento e tantos bilhões de dólares? A Petrobras se meteu para construir, o Lula mandou a Petrobras construir 4 refinarias ao mesmo tempo. É uma coisa assim que nenhuma companhia de petróleo do mundo faz. Porque refinaria é caro e dá pouco dinheiro. Ele mandou fazer 4, e não eram só 4 refinarias, eram as maiores do mundo. Né? A do Rio de Janeiro, a de Pernambuco, a do Ceará e a do Maranhão. E para vocês terem uma ideia de como a gestão foi ineficiente, das 4 refinarias em andamento, 2 estão funcionando 1/3, menos de 1/3, e custaram muito mais. Quando foi lançada a de Pernambuco, era 4 bilhões de reais, já está custando, passou de 40 bilhões e não está pronta. Está 1/3 funcionando e a Petrobras precisando de sócios para terminar. Mesma coisa o Comperj do Rio de Janeiro, mas o caso que eu acho mais emblemático é o das refinarias anunciadas para Maranhão e Ceará. Refinarias premium. Seriam 2 das refinarias mais modernas e maiores do mundo. Botou lá no programa da Petrobras, lá no site da Petrobras, o Lula foi lá, inaugurou a pedra fundamental 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Aí vai, troca a diretoria, a Petrobras anuncia que as refinarias estão canceladas. As 2, o Maranhão e do Ceará. Write off. Está cancelado. Mas aí você vai olhar lá nos números da Petrobras, tem uma conta de 2 bilhões e 700 milhões por conta dessas 2 refinarias. Então eles conseguiram perder 2 bilhões e 700 milhões em 2 refinarias que não saíram do papel. Como que você consegue isso? Então um processo assim, de gestão irresponsável e que se espalhou por todas as estatais. Eficiência alocativa. A Eletrobras está quebrada. A Petrobras não quebrou porque é estatal. Mas quando você olha a relação entre receitas e dívida da Petrobras, está quebrada. Está quebrada. Esse esforço hercúleo que o Pedro Pareto está fazendo para reduzir o endividamento. Reduziu, ainda está devendo 100 bilhões de dólares. Quer dizer, e cadê o resultado desses 100 bilhões? Você está devendo 100 bilhões de dólares, mas entregou 5 refinarias, 500 postos de petróleo. Não, a produção de petróleo ficou mais ou menos a mesma e as refinarias estão aí entrutadas. Então, cadê esse dinheiro? Está na Lava Jato. E esse é o outro problema que nós temos, que eu já estou encerrando, que é, ao longo desse processo todo, nós não só desmontamos coisas que tinham sido feitas, como se introduziu em larga escala o sistema de corrupção. Durante muito tempo se dizia no Brasil que a corrupção era um problema ético, não era econômico. Porque, enfim, tinha corrupção, mas afinal você fazia as obras estavam aí, eram boas e tal. Então a corrupção, tá bom, passava. Né? E, na verdade, não era isso. Como já tinha até percebido muito tempo atrás, o economista Mário Henrique Simons, talvez o mais brilhante dos economistas brasileiros, que lá pelas tantas, já discutindo esse assunto, saiu com essa. E se a gente tivesse seguido o conselho dele, estaríamos hoje bem melhor. Ele falou, olha, em certos momentos é melhor pagar a propina e não fazer a obra. O Vinícius chega lá, presidente, a gente vai fazer aqui um viaduto e tal, não sei o quê. Quanto que você vai levar disso? Não, imagina isso, não, o dinheiro é para o partido. Tá bom, mas quanto que vai para o partido? 100 pau. Então tá aqui, 100 pau, esquece o viaduto. Né? Essa era... Tinha razão. Tinha razão. A gente não estaria com o prejuízo que tem se tivesse feito só pago a propina. O resultado disso tudo estou encerrando, é que nós temos que fazer de novo. E agora? A má notícia é essa, que nós fizemos as coisas, desmontamos tudo, agora tem que fazer de novo. A boa notícia é que fizemos uma vez, dá para fazer outra. Né? E, sobretudo, porque não é por virtude. O Otávio mostrou aquela linha lá das verdades, como é que é? Verdades desconcertantes e mentiras agradáveis. Né? E a gente está tendo que assimilar as verdades desagradáveis. Como é que as pessoas fazem isso? Nos países fazem. Ou por virtude, grandes lideranças políticas fazem isso, né? Fernando Henrique Cardoso percebeu isso, ou por necessidade.
Alemanha e França. No final lá dos anos 2000, a Alemanha e a França estavam numa situação muito parecida, estagnadas. E aí a Alemanha teve uma grande liderança, que é o Gerhard Schröder, que fez um conjunto de reformas, que modernizou a Alemanha, e a França ficou embatucada lá nos seus problemas, não fez nada. Resultado, a Alemanha hoje está muito melhor do que estava a França. O fato é que a verdade é que o Schröder perdeu a eleição depois, porque fez as tais verdades desagradáveis, acabou perdendo a eleição. Mas no caso agora de votação das reformas, quer dizer, o Temer não tem nada a perder, né? Quer dizer, ele não pode achar que se ele empurrar com a barriga, ele vai ser candidato de novo, né? Então, o máximo que ele pode fazer é conseguir dar uma ajeitada no país. Se ele conseguir isso, já está muito bom. Então, não há que existe propriamente estímulo moral para fazer as reformas. Existe necessidade e uma sensação de necessidade. A gente vai acabar tendo que fazer por necessidade e não por virtude. E uma vez fazendo por necessidade, dando uma resolvida, quem sabe aí a virtude volta e a gente então passa a fazer as reformas necessárias de médio e longo prazo por decisão política, por escolha política. E com a certeza de que um passo necessário nisso tudo é o combate à corrupção. Muito obrigado, até mais.